A pergunta pairava no ar gelado de São Petersburgo, tão persistente quanto a umidade que emanava dos canais congelados. Pode a arte florescer onde a alma é esmagada pela bota do preconceito? Para Anja Petrova, a resposta parecia gravada em cada pedra dos edifícios imperiais que a observavam com indiferença. No seu modesto apartamento num pátio interior da Ilha Vasilievski, a luz pálida do inverno lutava para penetrar a janela poeirenta. Mas no canto onde Anja trabalhava, uma outra luz irradiava das suas telas. Eram cores vibrantes, formas que dançavam entre o folclore da sua herança Roma e a melancolia urbana da cidade que tanto amava e temia. A sua pele morena, um tom quente contra o cinzento da cidade, e os seus longos cabelos negros, muitas vezes presos num coque desfeito enquanto pintava, marcavam-na como outra, aos olhos de muitos. Os seus 20 e poucos anos carregavam o peso de olhares enviesados e oportunidades negadas, mas também uma resiliência tecida com os fios da dignidade que a sua avó lhe incutira. A bolsa de estudos na Academia Imperial de Belas Artes Volkov não era apenas uma oportunidade. Era a única fenda de luz numa muralha de dificuldades. O dia da entrevista final chegou com um vento cortante que varria Nevsky Prospect. Anja apertou o seu velho casaco, a pasta com o portfólio segura contra o peito como um escudo. Misha Ivanov, seu amigo e colega artista, um rapaz eslavo de bochechas rosadas e um otimismo contagiante, esperava na esquina. Vai correr tudo bem, Agnieszka, disse ele, a sua voz quente a formar nuvens de vapor. O teu talento vai cegá-los. Anja sorriu, um sorriso breve que não alcançou os seus olhos expressivos, onde uma antiga tristeza se misturava com uma faísca de esperança. A Academia Volkov erguia-se como um palácio, a sua fachada neoclássica intimidante. No interior, o mármore polido ecoava os seus passos hesitantes. A sala de entrevistas era vasta, dominada por uma longa mesa onde se sentavam os membros do painel. No centro, Viktor Volkov, o reitor, uma figura imponente na casa dos 50 ou 60 anos. O cabelo grisalho, impecavelmente penteado, o fato caro a exalar uma autoridade fria. Os seus olhos claros, da cor do gelo do Neva, percorreram Anja dos pés à cabeça, um olhar que a fez sentir-se simultaneamente invisível e dissecada. Anja apresentou seu portfólio com mãos trêmulas. As suas obras, cheias de paixão e originalidade, contavam histórias da sua cultura, da sua visão do mundo. Volkov folheou as páginas com uma lentidão estudada, quase desdenhosa. Um brilho fugaz, quase imperceptível, passou pelos seus olhos ao deter-se numa aguarela particularmente poderosa, uma representação da deusa Kali dançando sobre um fundo de igrejas ortodoxas russas. Era perturbador, inegavelmente talentoso. Um talento bruto, perigoso até, pensou ele. Um talento que, se reconhecido, poderia desafiar a narrativa cuidadosamente construída da pureza da tradição artística russa que ele tanto prezava e que secretamente temia ver diluída ou, pior, superada por influências exóticas. O legado da sua família, a própria identidade da academia, pareciam subitamente frágeis perante aquela explosão de cor e emoção vinda de alguém tão diferente. A sua influência folclórica. Começou Volkov, a voz aveludada, mas com um subtexto cortante, embora pitoresca, não se alinha totalmente com a tradição da alta arte que promovemos aqui, senhorita Petrova. Fez uma pausa, saboreando o poder. A sua origem, a sua aparência, digamos que não se encaixam no perfil que procuramos para representar o futuro da arte russa. A rejeição foi um golpe físico, rápido e brutal. A bolsa, soube ela mais tarde, fora concedida a um rapaz etnicamente russo, de talento medíocre, mas com um apelido influente. Ao sair, humilhada, as palavras de Volkov ecoando nos seus ouvidos, Anja ouviu comentar com um colega, a voz baixa, mas audível. Demasiado escura, demasiado crua. Precisamos de preservar os nossos padrões. A dor da injustiça era uma faca no seu peito. O frio de São Petersburgo nunca lhe parecera tão implacável. Anja vagueou pelas ruas, a neve a começar a cair, transformando a cidade numa aguarela cinzenta e branca. O seu apartamento pareceu mais pequeno, mais sombrio. As suas telas, antes fontes de alegria, agora pareciam zombar dela. Considerou rasgar tudo, desistir. Para que lutar num mundo que a julgava pela cor da sua pele e não pela alma da sua arte? Misha encontrou assim, encolhida no sofá, o olhar perdido. Ele não disse nada por um longo tempo, apenas sentou-se ao seu lado, a sua presença uma âncora silenciosa. Depois, com a sua franqueza habitual, disse: "Eles são uns idiotas, Anja. Cegos. Mas tu não vais deixar que um velho fóssil preconceituoso te destrua, pois não?"
Ele pegou numa das suas pinturas, uma representação vibrante de uma dançarina cigana. Isto é magia, Agnieszka. O mundo precisa de ver isto. As palavras de Misha, simples mas sinceras, acenderam uma pequena chama na escuridão de Anja. A resignação começou a dar lugar a uma raiva fria, uma determinação focada. Se as portas da frente lhe eram fechadas, ela encontraria uma janela, uma fresta. Com a ajuda de Misha, que tinha mais conhecimentos técnicos, fotografou as suas melhores obras. Criaram um perfil anônimo num site internacional de portfólios de arte, usando um pseudônimo neutro, Artista X. As imagens foram carregadas, uma a uma, cada clique um ato de desafio. Nos dias que se seguiram, Anja acompanhava o perfil com uma mistura de medo e esperança. Lentamente, o trabalho do Artista X começou a receber atenção. Comentários em inglês, francês, alemão. Original, poderoso. Quem é este artista? As partilhas multiplicavam-se. Um pequeno burburinho começava a formar-se nos cantos mais progressistas da internet artística. Do outro lado da cidade, no seu elegante escritório com vista para o canal Griboyedov, Helena Rostova, curadora da Galeria Nova Era, uma figura conhecida por desafiar o status quo e promover talentos diversos, tomava o seu café matinal enquanto navegava por blogs de arte. Helena, com o seu cabelo curto e assimétrico e roupas de vanguarda, era tudo o que Viktor Volkov não era. Aberta, curiosa, destemida. De repente, uma imagem saltou-lhe aos olhos. Uma explosão de cor, uma composição ousada, uma emoção crua que arrepiou. Artista X. Helena inclinou-se para o ecrã, intrigada. Havia ali uma voz autêntica, uma visão singular. Quem és tu, Artista X? Murmurou ela, já a iniciar a sua caça ao tesouro. Helena Rostova era conhecida no meio artístico de São Petersburgo pela sua perspicácia e pela sua aversão ao conservadorismo bolorento de instituições como a Academia Volkov. Para ela, a arte era um organismo vivo, em constante mutação, e não um artefacto a ser preservado em formol. A descoberta do Artista X tornou-se a sua nova obsessão. Usou seus contactos, vasculhou fóruns, seguiu os rastros digitais deixados pelo misterioso criador. A qualidade do trabalho era inegável. A profundidade emocional transcendia qualquer barreira cultural. Enquanto Helena investigava, a Academia Volkov enfrentava um pequeno embaraço. O bolseiro escolhido por Viktor, o jovem com o apelido influente, apresentara os seus primeiros trabalhos, que foram recebidos com críticas mornas. Rumores de plágio começaram a circular discretamente, manchando a reputação imaculada que Volkov tanto se esforçava por manter. Eram pequenas fissuras, mas que começavam a alargar-se. Finalmente, após semanas de pesquisa, uma pista levou Helena a um fórum local de artistas emergentes, onde Misha, sob o seu próprio nome, tinha elogiado entusiasticamente o Artista X, mencionando subtilmente a sua luta por reconhecimento. Helena contactou Misha, que após alguma hesitação e uma conversa com Anja, concordou em marcar um encontro. O encontro deu-se num pequeno café perto da fortaleza de Pedro e Paulo. Anja estava nervosa, mas a presença de Helena, surpreendentemente calorosa e direta, dissipou parte da sua apreensão. Helena não fez rodeios. O seu trabalho é extraordinário, Anja, disse ela, os seus olhos inteligentes a brilhar. Poucas vezes vi tanto talento e tanta alma numa tela. Anja, ainda desconfiada de elogios fáceis após a sua experiência com Volkov, contou a Helena a história da sua rejeição pela academia. A indignação de Helena foi palpável. Volkov é um dinossauro, disse ela, sem rodeios. Mas o mundo da arte é maior do que ele e a sua academia fossilizada. Então veio a proposta que fez o coração de Anja disparar. Quero oferecer-lhe uma exposição individual na Galeria Nova Era, com toda a promoção que merece. Anja hesitou. O medo de uma nova desilusão, o receio de ser usada ou de não ser verdadeiramente aceite, lutavam contra a esperança que a proposta de Helena acendia. Olhou para Misha, que lhe deu um aceno encorajador. Olhou para Helena, cuja sinceridade parecia genuína. Eu aceito, gaguejou Anja, uma onda de emoção a embargar-lhe a voz. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Anja mergulhou no trabalho, pintando com uma paixão renovada, a sua dor transformada em combustível criativo. Helena era uma mentora incansável, guiando-a, desafiando-a, protegendo-a. Misha continuava a ser o seu pilar de apoio. A divulgação da exposição começou, discreta no início, depois ganhando força. O nome de Anja Petrova, antes sussurrado apenas em círculos restritos, começou a circular nos meios artísticos com uma curiosidade crescente. Viktor Volkov tomou conhecimento através de um dos seus informadores. Desdenhou.
Uma galeriazinha de vanguarda a promover uma qualquer, comentou com desprezo. Mas, no fundo, uma pontada de irritação, talvez até de curiosidade inquieta, começou a perturbá-lo. A imagem daquela aguarela da deusa Kali voltou-lhe à mente. Fugaz e incômoda. A noite de abertura da exposição Vozes Não Silenciadas na Galeria Nova Era chegou com a efervescência típica dos grandes eventos artísticos de São Petersburgo. A galeria, um espaço moderno e luminoso em contraste com a opulência sombria da Academia Volkov, estava apinhada. Críticos de arte de renome, colecionadores endinheirados, artistas consagrados e emergentes, jornalistas com os seus blocos de notas e câmaras, todos tinham vindo ver a artista de quem tanto se falava. Anja, vestida com um simples vestido preto que ela própria adornara com bordados sutis da sua cultura, sentia um misto de terror e exaltação. Misha, radiante, não largava o seu lado. Helena Rostova, elegante e confiante, recebia os convidados, o seu sorriso a prometer uma noite memorável. As obras de Anja pendiam nas paredes brancas, vibrantes, desafiadoras, belas. Era um grito de identidade, uma celebração da resiliência, uma denúncia silenciosa da injustiça. O impacto foi imediato. Murmúrios de admiração percorriam a sala. Olhares anticéticos transformavam-se em contemplação profunda. Pequenos autocolantes vermelhos de vendido começaram a aparecer discretamente ao lado de várias telas. No auge da noite, Viktor Volkov entrou na galeria. A sua presença era como uma lufada de ar gelado. Viera por arrogância, para subestimar o evento, para reafirmar a sua posição dominante no mundo artístico da cidade. Observou a multidão, as obras, com um leve desdém nos lábios. Mas, ao aproximar-se das telas de Anja, o seu olhar deteve-se. A força, a originalidade, o talento inegável eram como um soco no estômago. Aquele mesmo talento que ele reconhecera e temera na sala de entrevistas. Aquele talento que ele tentara silenciar. Chegou o momento dos discursos. Helena Rostova subiu a um pequeno estrado. A sua voz clara e firme encheu a galeria. Elogiou Anja efusivamente, destacando seu gênio, a sua coragem, a sua resiliência. Esta noite, disse ela, o olhar a varrer a audiência e a deter-se momentaneamente em Volkov. Celebramos não apenas uma artista extraordinária, mas também a prova de que o verdadeiro talento, a verdadeira voz, não pode ser silenciado por preconceitos ou por instituições anquilosadas que temem o novo, o diferente. As suas palavras, inicialmente subtis, tornaram-se progressivamente mais diretas, uma crítica velada, mas inequívoca, à miopia de certos guardiões da cultura. Um silêncio tenso instalou-se quando Helena terminou. Então, um jornalista conhecido pela sua perspicácia e pela sua independência, Pyotr Sokolov, do influente diário Nevsky Vestnik, que talvez tivesse recebido uma dica anônima de Misha ou de algum acadêmico descontente com os desmandos de Volkov, aproximou-se do reitor. As câmaras viraram-se, os microfones ergueram-se. Sr. Reitor Volkov, começou Sokolov, a sua voz calma mas incisiva. A artista que celebramos esta noite, Anja Petrova, foi recentemente rejeitada para uma bolsa na sua prestigiada academia. Em vez dela, a bolsa foi concedida a um jovem cujo trabalho tem sido, no mínimo, questionado. Poderia explicar-nos os critérios que levaram a academia a ignorar um talento tão evidente como o da senhorita Petrova? Viktor Volkov foi apanhado de surpresa. O seu rosto empalideceu ligeiramente sob o bronzeado artificial. Tentou manter a compostura, mas a arrogância habitual vacilou. Gaguejou algo sobre padrões rigorosos, tradição, potencial a longo prazo. Mas as suas palavras soavam ocas, defensivas, impregnadas do mesmo preconceito que Anja sentira na pele. A sua máscara de respeitabilidade começava a estilhaçar-se em tempo real. Alguns convidados influentes, antes seus bajuladores, afastaram-se discretamente. O constrangimento de Volkov era palpável, a sua humilhação pública. Anja observava tudo com uma dignidade serena. Quando um jornalista lhe perguntou o que sentia, ela respondeu simplesmente, a voz firme. A minha arte é a minha resposta. Os flashes das câmaras disparavam, capturando o momento da queda de um titã e a ascensão de uma nova estrela. Nos dias seguintes, São Petersburgo fervilhava com a notícia. Os jornais e blogs de arte não falavam de outra coisa. O talento triunfante de Anja Petrova e o escândalo Volkov. Artigos dissecavam a arrogância do reitor, o clientelismo na academia, a injustiça flagrante. A reputação da Academia Volkov, antes um bastião intocável, estava agora seriamente manchada. Doadores importantes começaram a questionar o seu apoio.
Alunos e alguns professores, encorajados pela exposição pública, começaram a levantar vozes críticas que há muito estavam silenciadas. Clamava-se por reformas, pela responsabilização de Volkov. Anja, por sua vez, viu-se subitamente no centro de um furacão de atenção. Galerias de Moscovo, Berlim, Paris queriam expor o seu trabalho. Colecionadores disputavam as suas telas. Revistas queriam entrevistá-la. Era avassalador, mas Helena e Misha ajudaram-na a navegar por aquele novo mundo. Ela não se deixou deslumbrar pela fama súbita. A sua experiência tinha lhe ensinado o valor da humildade e da integridade. Após muita reflexão, decidiu usar a sua nova plataforma não apenas para si, mas para abrir portas a outros que, como ela, tinham sido marginalizados. Viktor Volkov, enfrentando uma pressão insustentável, foi forçado a pedir uma licença sabática prolongada, um eufemismo para sua demissão. A sua queda foi tão espetacular quanto a sua arrogância fora outrora. A academia, sob nova direção interina, anunciou uma revisão completa das suas políticas de admissão e um compromisso com a diversidade e inclusão. Anja sabia que as mudanças reais seriam lentas e difíceis, mas era um começo, uma vitória significativa. Passou um ano. Anja Petrova era agora um nome respeitado no mundo da arte internacional. Mas o seu coração permanecia em São Petersburgo, na comunidade que a moldara. Com parte dos lucros das suas vendas e o apoio de Helena, criou a Fundação Arco-Íris, dedicada a apoiar jovens artistas de meios desfavorecidos e minorias étnicas na Rússia. A última cena não é numa galeria chique de Paris, mas num estúdio luminoso e modesto nos arredores de São Petersburgo, o novo espaço da Fundação. Anja, com a mesma simplicidade elegante, orienta um grupo de jovens artistas, um rapaz checheno de olhar intenso, uma jovem tuvana com um sorriso tímido, um adolescente roma com dedos ágeis. Ela partilha a sua técnica, mas mais importante, partilha a sua história, a sua crença inabalável na força da arte para transcender fronteiras e preconceitos. O seu olhar, ao observar os seus protegidos, já não